Olá, sejam bem-vindos à Escola Iniciática Satanismo e Letras. Meu nome é Juan Lian, eu sou sacerdote da Igreja Satânica dos 5 Elementos e hoje vamos retomar o nosso top satânico. Satanismo em tópicos, onde falamos sobre 6 temas, 6 tópicos satânicos, óbvio, e dissecamos eles ao decorrer da coisa. O top de hoje vai ser bem interessante. Mas antes de começar, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, verifiquem os links na descrição, sigam a Satanismo e Letras no Facebook, é lá que a magia acontece. Eu também sou oraculista, eu sou bruxo, sou feiticeiro, ofereço trabalhos disso. Sou produtor musical também, música eletrônica, experimental e tudo mais. Todos os links da descrição são importantes. Verifiquem, também aí os perfis da Igreja Satânica dos 5 Elementos. Tem muita coisa legal por lá. Eu acho que eu estou movimentando muito mais o perfil da igreja do que o perfil da escola. Então, verifiquem aí todos os links na descrição. É importante, todos eles. Apenas isso. Esse jabá cansa. Eu preciso descansar disso. Hoje vamos falar sobre 6 falácias satânicas. Bom, isso é meio expansivo, mas deixa eu explicar um pouquinho. Basicamente, eu já fiz um vídeo aqui sobre perspectivas erradas que as pessoas têm do satanismo. Do tipo, pensarem uma coisa que a gente faz quando não é verdade. No que eu quero falar agora são que dentro do satanismo e dentro do ocultismo até, existem essas falácias que acabam sendo propagadas como verdades mesmo. E o pessoal, minha nossa, mata e morre defendendo isso. Pois muito bem, esses serão os tópicos importantes a retratar aqui. Primeiro tópico, Lúcifer é Jesus. Eu sinto a dor de Lúcifer todas as vezes que eu escuto alguém defender essa ideia torta. E sabe o que é o pior? Essa ideia começou com uma pessoa que eu não vou citar o nome aqui, mas Cristo Lúcifer. Não procurem, de preferência. Essa pessoa se diz luciferiana, mas ela traça todas as vezes paralelos entre Jesus e Lúcifer. Quer dizer, na Bíblia, Lúcifer não aparece, ele é um erro de tradução. O que aparece sim, é citado na Bíblia várias vezes, é a estrela da manhã. Seja como o imperador que caiu, ou Jesus se dizendo a estrela da manhã. E aí eles pegam nisso, que Jesus se disse a estrela da manhã, e pronto, foi isso. Jesus é Lúcifer. Além de vários pontos que erroneamente eles conectam para dizer que é o mesmo ser, quando na verdade o que ainda é concebível de se dizer é que Jesus e Lúcifer, dentro de suas respectivas doutrinas, exercem papéis similares. E eu vou dizer aqui o papel similar nesse caso seria de salvador, se é que eu posso dizer assim. Não que no luciferianismo, o satanismo, Lúcifer seja de fato um salvador. É claro que não, a gente salva a si mesmo. Mas ainda assim, ele é aquela luz no fim do túnel que justamente nos direciona para o nosso próprio salvamento. Não é uma coisa como se ele fosse pegar a gente no colo e tirar a gente do problema. Mas ele guia a gente para sair do problema. O que é diferente do lado cristão, que parece que realmente esperam que Deus /Jesus peguem no colo e cuidem como se fosse um bebê, ao invés de simplesmente abrir portas, entende? Para justamente o sucesso da pessoa. Só que, de tantos problemas que a gente pode citar dessa comparação esdrúxula de Lúcifer e Jesus, essa pessoa específica nem é a única. As crias dela, que ele ainda tem uma escola e é mestre, se diz mestre, mas não são apenas as crias dessa pessoa no caso, e realmente defendem essa ideia. Muita gente no ocultismo começa a associar as coisas. E não, gente, por favor, Lúcifer não é Jesus. Quem lidou com a egrégora energia de Jesus alguma vez na vida e de Lúcifer alguma vez na vida, vai perceber que tem total oposição nas coisas. Jesus representa sacrifício em prol do altruísmo. Lúcifer representa orgulho em prol do egoísmo. Por favor, minha gente, não é... Eles são lados bem opostos de causas completamente opostas. Não é porque Jesus possa ter frases que têm o seu valor que ele necessariamente é um paralelo direto assim de nome apenas com Lúcifer, que defende outras coisas, que supostamente diz outras frases, porque Jesus foi o Messias que esteve em terra. Lúcifer nunca foi representado como ninguém que efetivamente esteve em terra. Lúcifer é uma divindade não nascida, uma divindade superior, como se fosse a própria luz e sabedoria. Aí quer dizer, Lúcifer, nesse sentido, ele é Sofia, a deusa da sabedoria. Ele é literalmente Enki, que é outro deus, é um deus sumério da criação, da sabedoria, um deus rebelde. Ele literalmente é Melectaus, ele literalmente é Shemiasa. É claro que não. São análogos apenas. São paralelos de energias que exercem funções similares a ele, mas não que literalmente seja Lúcifer. Entenderam? É a mesma coisa que existem paralelos de Hermes com Exu, com Nyarlathotep, em mitologias diferentes. E também deuses dos raios como Zeus, Thor e Ansan, que são divindades que regem os mesmos elementos, mas que não têm a mesma personalidade, que não são as mesmas pessoas. É que nem você pegar todos os carteiros do mundo e querer unificá-los. Dizer que o carteiro que se chama José e o carteiro que se chama Maurício são as mesmas pessoas.
Não são, eles exercem a mesma função dentro de suas respectivas empresas, dentro daqueles estabelecimentos para os quais ele trabalha em vizinhanças diferentes, em povos diferentes. Não é que eles sejam a mesma coisa, eles são pessoas diferentes exercendo a mesma função. E nisso, sim, Jesus e Lúcifer são paralelos em funções dentro de cada lugar, mas eles serem os mesmos seres, nunca, jamais, never, ever. E ainda vão mais além, já teve gente para dizer que Jesus é Exu. E isso daí, eu senti cada dor de Exu passando em cada veia minha. Mas isso não é assunto para satanismo. Vamos pro próximo tópico. Número 2, Lilith odeia homens. Isso daqui, olha, 100% das vezes que eu vi as pessoas defendendo essa ideia de que Lilith odeia homens, eram pessoas que não cultuavam Lilith. Não faz o menor sentido minha porta abrir nesse momento com o vento. Caralho. Enfim, não faz o menor sentido uma pessoa que quer ler as coisas sobre Lilith, quer tentar entender quem é essa deusa e dizer ainda que ela que ela discrimina as pessoas por gênero. Ou pior, por genitália. Porque tem quem defenda a ideia de que mulheres trans não são mulheres. E por isso, Lilith não teria uma conexão natural com essas mulheres porque elas têm a genitália masculina. E, minha gente, isso é de uma limitação tão exacerbada que é a certeza de que você não cultua ela, de que você não teve o menor contato com Lilith. E se você teve, foi negativo porque Lilith possivelmente te repudia. Porque Lilith odeia o machismo. Não importa onde ele esteja. Boa parte dos homens são machistas. E muitos homens que vão a Lilith, vão querendo conquistar mulheres, vão querendo seduzir mulheres, vão querendo se aproveitar das mulheres, vão querendo se aproveitar da energia da própria deusa para a própria prosperidade, apenas usar dela. E aí, se você for até Lilith com esse propósito, você vai pegar em bomba. Se você for até Lilith querendo despertar o seu lado feminino, a sua energia feminina no caso, querendo despertar a sua própria sexualidade, sua própria sensualidade, sua própria beleza, lidar com suas sombras, lidar com seus interiores, com seus traumas, você vai ter sucesso lidando com ela. Mas, se você não quiser honestidade nessa parte, querer apenas usar da deusa para esses fins que ela repudia, aí você vai ter o pior dela. Infelizmente vai ter, ou felizmente. E aí, mulheres também, existem mulheres, né? Mulheres que não se dão com Lilith também. Então se existem essas mulheres, né? Já vi que é um problema, né, de gênero. As mulheres que não se lidam com Lilith geralmente são mulheres que não querem, de novo, encarar suas próprias sombras ou que querem estar sempre à sombra de macho. Tipo, sujeita a algum homem ou coisa assim. Então matem esse discurso de que Lilith odeia homens, porque não é porque Lilith te odeia que ela vai odiar cada cultista dela. Eu cultuo Lilith, ela tá ali no meu altar, tem 3 anos. E eu nunca sofri nenhum ataque de ódio dela. Muito pelo contrário, ela melhorou minha vida em 1000%, desde que eu tô em contato com ela constante. Então, se pra mim, que sou homem, funcionou, por que pra você não funciona? O problema tá na deusa ou tá na gente? Né? Terceiro tópico, pra gente ir pra frente, Daimon não é demônio. Eu mencionei isso aqui quando falei do livro Bestiário Goeta. Eu falei que é redundante, porque já tá muito intrínseco. Então você querer defender essa ideia de que Daimon não é demônio... Ok, vejam só, acompanhem comigo o raciocínio básico aqui. Daimon, demônio, demônio. Ok, são palavras de línguas diferentes para dizer a mesma coisa. O que é um demônio? A começar aqui. Um demônio é dito como um anjo caído, né, dentro do que a gente conhece como cristianismo, mesmo que essa coisa não esteja na Bíblia por si só. Mas é um anjo caído. Ou será que não? É um deus caído, uma divindade de outros panteões que caíram perante a autoridade de Deus, no caso dos homens, dos cristãos que cultuavam Deus, que caiu perante eles e se tornaram demônios. Ou seja, tudo aquilo que não seja o Espírito Santo ou que não seja anjo é demônio, gente. Claro, para a Igreja Católica, para os cristãos, tudo é demônio. Iemanjá é demônio, Thor é demônio, Odin é demônio, Janus é demônio, Mercúrio é demônio. Para eles, sim. Mas visto da forma mais prática aqui, os demônios acabaram se tornando um panteão muito único de divindades aliadas a Satã e Lúcifer. E Lilith também. Então se tornou essa gama, esse conjunto de divindades que hoje a gente conhece como esse nome de demônios. Mas se a gente for ver o que é um daimon, daimon simplesmente significa espírito. Só que demônio é derivado de daimon. É basicamente uma tradução livre pro nosso idioma. E então, daimon significando espírito, demônio também significa espírito. Só que, claro, houve uma readaptação dos termos. Então você querer defender que os 72 daimons da Goetia não são demônios é redundante
é totalmente sem coerência. Porque se você contatasse um deles e ouvisse o lado deles, vocês iam perceber que eles são muito alinhados com o que é Satã e Lúcifer, e ao invés de serem aliados com o que é Jeová ou qualquer coisa assim. Porque quem defende essa ideia de que Daimon não é demônio, geralmente são pessoas que lidam com Goetia, mais salomônica e tradicional, que parece que tem uma vergonha de admitir que trabalha com Deus e com o diabo ao mesmo tempo, sabe? Eu já vi juremeiro aqui na minha cidade, ou nos interiores, que tem orgulho de dizer que trabalha com Deus e com o diabo. E aí a pessoa, o mago salomônico, não quer trabalhar com Deus e com o diabo. Não pode afirmar isso, porque é incrédulo, é incoerente. Ok, é incoerente você trabalhar com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Mas é o que você está fazendo. Então, assim, para com essa vergonha. Simplesmente para com essa rama de desculpa para dizer que Daimon não é demônio, sendo que, literalmente, uma tradução do outro, dos termos, uma coisa é tradução da outra. Então, beleza, se você não quer achar que Exu é demônio, que Iemanjá é demônio, que Thor é demônio, beleza, não são. Porque demônios, hoje em dia, são um panteão próprio. Eles são divindades renegadas, que são independentes, livres de outros panteões, que geralmente estão alinhadas à causa do adversário, de Satã, Lúcifer, Samael, Lilith. Então, os Daimons da Goetia são demônios, porque eles são alinhados a essa causa. Beelzebub, Asmodeus, Azazel, Belfegor, Moloch são demônios. Quer você aceite isso ou não, mas eles são demônios. Se você ouvir o lado deles, se propor a ouvir o lado deles da história, quem eles são, de onde eles vieram, o que eles pensam, vocês vão ver que eles são demônios. E eles se orgulham disso, porque demônio, como termo negativo, é herança cristã. Demônio é um guerreiro. Demônio não é maligno, não é um ser maligno. E as pessoas ainda ficam nessa de que demônio é mal. Demônio não é mal. Demônio apenas defende o seu próprio ponto de vista e ponto final. Até porque, se for assim, Exus, pombagiras, são demônios também. E se você chamar um Exu pombagira de demônio, ele vai dizer muito obrigado, eu sou mesmo. E aqui a gente encerra esse terceiro tópico. Quarto tópico. Beelzebub e Baal são os mesmos. Aqui outra coisa de similaridade, mas aqui é uma confusão que existe, onde eu culpo muito menos as pessoas envolvidas. Porque Baal é uma tradução para senhor. Ele é uma divindade por si só, né? Acho que cultuada pelos cananeus, se eu bem me lembro. Baal é um termo que significa senhor. E aí, Baal-Zebu, o senhor das moscas, que foi utilizado, né, para definir outra divindade. Então, assim, houve todo um contexto histórico que acabou confundindo muito, porque os termos são bem similares. Só que com o tempo, assim como Asmodeus não é Deus apenas porque tem Deus no nome, Baal-Zebu não é Baal só porque tem Baal no nome. Se você for lidar com eles, conversar com eles, ver a energia deles, se meter mesmo a cara assim, na ritualística e convocar essas forças, essas divindades, vocês vão perceber que eles são totalmente diferentes. Claro, novamente, por serem demônios, são alinhados a uma mesma causa. Então, a densidade energética, a esfera energética, costuma ser bem similar. Assim. Porém, Baal é um senhor, é a divindade da rebeldia. Por isso que ele é um dos mais próximos de Satã, e o primeiro da Goetia. A rebeldia precisa ser a prioridade. E Beelzebub, ou Baal-Zebu, é a divindade do desejo. Ela expressa não só o desejo mais íntimo dos homens, mas também, às vezes, o exagero disto. Por isso que Beelzebub é um grande de um faz-tudo, um grande que as pessoas procuram como se fosse um gênio da lâmpada. E em minha experiência com ele, isso é o que ele mais odeia. As pessoas vão até ele pedindo rios e fins para poder, assim, oferecendo migalhas, às vezes. Que parece que é obrigação de Beelzebub fazer tudo, por ele ser o senhor dos desejos. Mas não é por aí, né? É necessário se entender que divindade também tem vontade. E aí, se você não vê a divindade como tendo vontade, é complicado. Você não está nem querendo ouvir o lado dela. Mas enfim, esse daqui é mais para tirar a dúvida das pessoas mesmo. Baal é o senhor da rebeldia. E Beelzebub é o senhor do desejo. O senhor das moscas, o senhor, não são os mesmos. Tá? E longe disso. Quinto ponto. Demônios são nossos guardiões. Olha, é um erro que eu acho bastante inocente, até visto os anteriores que eu acho mais grave. Mas é uma verdade que eu tenho que jogar. Demônio não vai estar guardando ninguém, não vai estar protegendo ninguém. Ah, quem é meu Daimon guardião? Você não tem. Ah, quem é meu Daimon protetor? Você também não tem. O que você tem é uma divindade, um demônio, na qual você tem uma afinidade energética com ele. Isso você tem. Porque, justamente, por eles serem divindades naturais, você, por espontaneidade, você se conecta a algum deles. É normal isso. É claro, se você não já tiver suas próprias conexões espirituais. Eu mesmo lidei com um caso recentemente de que nenhum demônio tem uma afinidade com a pessoa
pelo qual eu fui consultar. Simplesmente porque essa pessoa já é de terreiro, já é de candomblé, já é pai de santo há muito tempo, então não tem por que ter demônio ali perto. Mas existem sim aquelas pessoas que não são iniciadas em nada, ou que têm o desejo de adentrar satanismo e demonolatria, que tem algum por perto, ali, observando, não agindo na vida e não protegendo de nada. Porque o demônio só vai começar a proteger você, a cuidar de você, quando um acordo for estabelecido para isso. E aí é onde entra também aquela coisinha de, demônio é amigo das pessoas, se torna nosso amigo. Não. Demônios, assim como qualquer outros deuses, não são amiguinhos da gente, não. Seja até nossos ancestrais, ninguém é amigo da gente. É tudo uma questão de mão dupla. Se você parar de entregar para a espiritualidade, para a divindade, alguma coisa, ela vai parar de te entregar de volta. Se você se afastar, ela vai se afastar. Não existe uma amizade nesse sentido. Pode existir um afeto, um apego, um amor que vai ser desenvolvido, mas tudo ainda é uma via de mão dupla. A partir do momento que você para, lá para também. E se lá parar, você que pare. Então, desconcebam essa ideia de que demônio é guardião da gente, de que todo mundo tem um demônio guardião, porque nem Exu, nem Pombagira, nem os nossos ancestrais, seja Caboclo, Cigano ou sei lá das quantas, são nossos guardiões apenas porque sim. Eles até eles querem algo em troca. Pode existir uma ou outra divindade que olha mais por você, que tem carinho por você, que quer se apresentar a você por alguma razão. Isso pode existir. Isso é até normal de se ver. Mas dizer que todo demônio ou que toda pessoa tem um guardião demônio, isso não existe, tá? É só isso. Não existe. É um grande mito. Sexto ponto para fechar aqui. O satanista não pode trabalhar com ancestrais. Olha, isso daqui eu já ouvi de uma minoria, tá? Foi uma minoria isso aqui. Que realmente são pessoas que acham que o satanista precisa ser tão limitado à sua própria doutrina que ele não pode trabalhar com Exu, ele não pode trabalhar com deuses nórdicos, ele não pode trabalhar com orixás, ele não pode trabalhar com divindades japonesas ou coisas assim. Ou mesmo com os seus próprios ancestrais, com mestres, mestras, ciganos ou qualquer coisa assim. Culto aos mortos, como a gente conhece, né, na tradição africana. No caso de matriz africana. E é aí que está um ponto muito grande. Nós aqui vivemos na terra do Brasil, né, principalmente onde eu vivo, que é o Nordeste, que existe uma cultura local muito forte de matriz afro. Sobretudo um culto derivado daqui, dos estados daqui, que é a Jurema Sagrada. Então a terra onde você nasceu, ela traz força espiritual também. O satanismo, querendo ou não, dependendo de sua origem, ele é ou europeu, e visto pelo aspecto teísta, ou americano, visto do aspecto moderno. Então, são lugares, são ideologias de fora que você está internalizando aqui. Não tem nada errado nisso. O errado é você usar disso para pisotear naquilo que já existe aqui. E mais ainda, para invalidar aquilo que existe aqui. Então não é por você ser satanista que você não possa trabalhar com outros pontos. A espiritualidade, ela é pluri, ela não é uni. A única coisa que realmente trata a espiritualidade como uma coisa única é o monoteísmo, que diz que nada existe, só existe Deus e ponto final. Então todo o resto ou é demônio, ou é algo ilusório, é uma mentira, porque só um Deus existe. E a gente vive num mundo, numa realidade que isso é mentira. Isso é a verdadeira mentira. Todos os deuses existem. E se todos os deuses existem, se todas as divindades existem, se todas as entidades e ancestralidade existem, o satanista pode, sim, fixar-se na figura de Satã como um mastro, vamos dizer assim, como a sua zona de casa, e explorar outras terras. Ele pode fazer isso. Os vikings faziam, você não vai poder? Não parem com isso de que o satanista ele não pode fazer as coisas, porque você está limitando aquilo que não deve ser limitado. O satanismo, muito mais do que realmente uma doutrina filosófica, uma causa, essas coisas, ele é um grande ponto de partida. Ele é a tua segurança, o teu chão. Você é um satanista desde que você nasceu. Você não se tornou satanista com o tempo. E o satanismo, ele vai contra todas as convenções de limitações que a sociedade nos impõe. Então você não precisa seguir um caminho só. Você não precisa fazer as coisas de uma forma só. Você não precisa escutar só um tipo de música. Você não precisa assistir só um tipo de filme. Você não pode consumir apenas um tipo de material e estar alinhado a apenas uma egrégora. Não precisa. Isso é você se limitar àquilo. Então se você quer estabelecer os seus próprios limites por uma questão de zona segura, eu te respeito. Mas não faça o mesmo comigo. Não queira me colocar dentro dos seus limites. Eu estou muito além dos meus, imagina dos seus. Então, esses foram os 6 pontos que eu quis trazer aqui. Alguns mais básicos do que outros, mas que são essenciais para poder desmistificar algumas coisas. Eu posso me aprofundar alguns deles mais futuramente? Talvez. Mas eu acho que o que eu dei aqui, qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários, aí eu vou responder vocês. Eu sempre gosto de abrir diálogos aqui. Quando o diálogo é muito produtivo, isso é muito show. Então, é isso. Comentem, curtam. De novo, verifiquem os links da descrição. Satã abençoe a todos e até a próxima.